Jornal da Globo. Oferecimento. Santa Joana Diagnóstico. Todos os exames num só lugar. Boa noite. É difícil dizer o quanto o depoimento do ex-secretário-geral do PT na CPI dos bingos, marcado para a próxima quarta-feira, trará de novidade. Quando depois da CPI dos Correios no ano passado, Silvio Pereira negou-se a responder sobre seu patrimônio e se apresentou como um soldado do PT, sem influência nas decisões do partido. Mas as revelações feitas na entrevista ao jornal O Globo neste domingo mostram que mesmo que não mandasse, Silvio Pereira sabia de muita coisa. E mesmo que volte a se calar na CPI, ele deixou claro que ainda há muito por se investigar e descobrir sobre o esquema do mensalão. Polícia em ação. Ex-secretário-geral do PT é intimado a depor na CPI dos bingos, depois de revelar que o esquema de Marcos Valério queria arrecadar R$1 bilhão em negociatas. Ministério Público em ação. Integrantes da quadrilha dos sanguessugas serão investigados. Eles fraudavam licitações para a compra de ambulâncias. A guerra das maçãs. Fabricante de computadores Apple ganha o primeiro round na briga com a gravadora Apple dos Beatles. Spray dentro da lei. Grafiteiros de Nova York agora fazem arte com o aval da justiça. As notícias do Brasil, do mundo e das pistas de alta velocidade você vê aqui no Jornal da Globo. Se aparecer na CPI dos bingos na próxima quarta-feira, o ex-secretário-geral do PT ouvirá muitas perguntas dos parlamentares sobre as tentativas do empresário Marcos Valério de fazer lobby junto ao Banco Central. Segundo Silvio Pereira, Valério pretendia arrecadar R$1 bilhão com bancos em processo de liquidação. O empresário Marcos Valério queria usar seus contatos no governo para faturar alto, muito mais do que ganhou em contratos de publicidade com ministérios e estatais. O projeto era bilionário, como revelou o ex-secretário-geral do PT, Silvio Pereira. Em entrevista ao jornal O Globo de domingo, disse que quem mandava no PT eram o presidente Lula, o ex-deputado José Genuíno, o senador Aloysio Mercadante e o ex-ministro José Dirceu. E que Valério pretendia faturar R$1 bilhão em negócios com o Banco Econômico, Banco Mercantil de Pernambuco e Opportunity. Mas como ganhar tanto dinheiro? Os negócios entre Marcos Valério e Daniel Dantas, dono do Opportunity, envolveram mais de R$60 milhões em contratos de publicidade, que ficaram sem investigação na CPI dos Correios. A comissão, no entanto, revelou mais detalhes sobre a parte que teria sido mais lucrativa do negócio. Este documento mostra que entre 2003 e 2005, Marcos Valério esteve 17 vezes no Banco Central. Na primeira vez, foi acompanhado do deputado Vigílio Guimarães, do PT. Em 8 visitas, conversou sobre a situação dos bancos Mercantil de Pernambuco e Econômico. Ambos sofrem processo de liquidação e juntos devem ao Banco Central mais de R$6 bilhões. Fontes do governo dizem que Valério tentou um negócio ousado e descabido. O empresário falava em nome do Banco Rural e teria feito uma oferta pelo Banco Mercantil de Pernambuco. O negócio não teria vingado porque obrigava o Banco Central a descumprir a lei. Os controladores do mercantil tinham que entregar uma garantia em títulos públicos ao BC, o que eles se recusaram a fazer. Marcos Valério insistiu, mas depois do escândalo do mensalão, não falou mais no assunto. A CPI dos bingos quer retomar a investigação do caso. A Polícia Federal já intimou Silvio Pereira para prestar depoimento. Como Pereira já escapou 2 vezes do depoimento, o presidente da comissão, senador Efraim Moraes, pediu ajuda da polícia para obrigá-lo a depor na próxima quarta-feira. Valério também deve ser chamado para explicar seus planos de arrecadação no governo. Eu não tenho dúvida que tudo isso é verdade e que ele queria arrecadar mais de R$1 bilhão. E eu não tenho dúvida que muito mais de que isso foi arrecadado e, evidentemente, nós não sabemos de onde, como
e quando. Mas que foi arrecadado, foi. Todos os pedidos deles das 3 questões, Banco Opportunity, Banco Mercantil, a questão do Banco Econômico, bateram na trave, ele não teve sucesso nos pleitos. Então, que responsabilidade pode ter o presidente Lula? O advogado do empresário Marcos Valério disse que as afirmações de Silvio Pereira ao jornal O Globo são fantasiosas. Ainda não se sabe onde está Silvio Pereira. Apesar de o ex-secretário do PT ter assinado a intimação para comparecer à CPI dos bingos, ele não aparece em público desde a semana passada. Na casa onde costuma passar o fim de semana, em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, ninguém viu Silvio Pereira. Mas em São Paulo, nem a Polícia Federal conseguiu encontrar o ex-secretário-geral do PT para entregar uma intimação. O porteiro do prédio onde ele mora não o vê desde a semana passada, um dia depois da entrevista concedida ao jornal O Globo. Silvio não se encontra. Ele passou o dia fora? Passou, né? Desde sexta-feira que ele não se encontra. Depois de perder a viagem vindo até aqui, o prédio onde mora Silvio Pereira, em São Paulo, a Polícia Federal decidiu enviar a intimação por fax ao escritório do advogado dele. 4 horas depois, no fim da tarde, o documento foi encaminhado de volta à Polícia Federal, assinado pelo ex-secretário-geral do PT. Ele convoca Silvio Pereira a depor na quarta-feira a CPI dos bingos. Em 2 oportunidades ele foi convocado e não compareceu. A entrevista traz novos elementos e aumenta, é claro, a importância da sua presença aqui. O senador Aloysio Mercadante será o candidato do PT na disputa pelo governo de São Paulo. Ele venceu a ex-prefeita Marta Suplicy nas prévias do partido com 52,8% dos votos. A Polícia Federal pediu à Justiça a prorrogação por 5 dias da prisão temporária dos detidos na Operação Sanguessuga. Mais de 40 pessoas são investigadas na fraude de licitações para a compra de ambulâncias com recursos de emendas ao orçamento. O esquema teria movimentado 110 milhões de reais. Mesmo horas depois do fim do expediente, as luzes continuavam acesas agora à noite no prédio da Polícia Federal em Cuiabá. Peritos estão analisando o conteúdo de 45 computadores apreendidos em empresas e escritórios da quadrilha que vendia ambulâncias para municípios a preços superfaturados. O trabalho vai ajudar na conclusão dos inquéritos sobre a atuação do grupo. Parte dos relatórios deve seguir amanhã para o Ministério Público. Já os presos na Operação Sanguessuga continuam chegando. Na lista, que já soma 46 nomes, estão empresários, assessores parlamentares, servidores públicos e os ex-deputados Ronivon Santiago e Carlos Rodrigues, conhecido como Bispo Rodrigues. Todos suspeitos de participar do esquema de venda de ambulâncias por meio de licitações com cartas marcadas e negociatas envolvendo emendas ao orçamento. As investigações da Polícia Federal revelaram que os integrantes da quadrilha tinham uma relação íntima com o poder em Brasília e planos para aumentar a sua influência no Congresso. Chegavam até a estimular parceiros no esquema a se candidatar a deputado. É o que sugere o diálogo gravado com autorização da Justiça entre um empresário que fornecia equipamentos para as ambulâncias e um assessor de um deputado, conhecido como Marquinhos, suspeito de intermediar a venda de emendas parlamentares. Vamos traçar nosso caminho, porque com você lá, meu amigo, é o seguinte, é deputado, para meter a mão na mesa e falar o seguinte, é desse jeito, acabou. Não, do jeito que você é. Do jeito que você é profissional, se você tiver o mandato à mão, conosco, junto contigo, a você quer ver quem aceita nós. Então, exatamente. Vamos embora. Vocês vão, inclusive, em voto, tá? Pra ficar tranquilo aí. Rapaz, se vocês quiserem dar voto e me eleger, com essa estrutura que vocês têm aí, isso é equipamento, não é dinheiro não, pô. Aí eu tô te dizendo a palavra, eu vou te ajudar. Dinheiro eu não tenho, vou te dizer, eu nem te pagar. Dinheiro, rapaz, você quer ajuda já pro equipamento, chegando no hospital, indo entregar, botando o trio elétrico lá. Uma francesa foi presa no aeroporto internacional de Guarulhos, tentando fazer a cocaína se passar por um bebê. A francesa Bézi Madeleine usou uma estratégia pouco comum para tentar embarcar para Amsterdã, na Holanda, com 1,5 kg de cocaína. Ela fingiu estar grávida, mas a barriga era pura droga. Madeleine foi indiciada por tráfico internacional. Pela primeira vez em 27 anos, um presidente do Irã enviou uma mensagem por escrito à Casa Branca e fez questão de anunciar isso. O assunto, como não poderia deixar de ser, é o impasse causado pelo programa nuclear iraniano. Boa noite, Ednei Silvestre. Ednei, qual é o conteúdo dessa carta?
Boa noite, Cristiane. O texto, de acordo com o que foi divulgado, é contemporizador. O presidente Mahmoud Ahmadinejad teria sugerido ao colega americano que os dois encontrem, abre aspas, novas maneiras de sair da delicada situação atual. Foi uma manobra inesperada, anunciada no mesmo dia em que o Irã conquistou uma vitória simbólica no Conselho de Segurança. A China exigiu que não se invoque o capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, como querem 3 dos outros integrantes com o poder de veto, Estados Unidos, França e Reino Unido. Esse capítulo poderia abrir caminho para sanções e, segundo algumas interpretações, guerra mesmo. Como é que o governo Bush reagiu à mensagem de Ahmadinejad, Ednei? Com ceticismo, a secretária de Estado, Condoleezza Rice, afirmou que a mensagem não lida com as questões de maneira concreta e está bem abaixo do necessário. O embaixador na ONU, John Bolton, foi além. Classificou a carta como uma tentativa de jogar areia nos olhos dos diplomatas. Até agora, não está claro se o presidente Bush chegou a ler o texto. Ele ainda não se pronunciou. Cristiane. Obrigada, Ednei. Daqui a pouco, justiça a favor do spray. Em Nova York, a prefeitura sofre derrota contra os grafiteiros. E antes, no próximo bloco, os ajustes finais do pacote boliviano de reforma agrária, que vai afetar a vida de muitos brasileiros. Depois do gás e do petróleo, é vez da terra. O governo da Bolívia acerta os últimos detalhes de um pacote agrário que vai afetar diretamente a vida de brasileiros naquele país. O decreto de reforma agrária ainda não foi assinado pelo presidente Evo Morales, mas já inquieta. O presidente da Câmara Agropecuária de Santa Cruz de la Sierra, Maurício Roca, representa mais de 60 mil produtores que têm terras na Bolívia. Entre eles, 1.000 brasileiros, com fazendas próximas da fronteira com o Mato Grosso do Sul. Produtores brasileiros que estão trabalhando aqui em Santa Cruz têm uma participação muito importante na produção agropecuária, especialmente na soja, perto de 40% da produção. Esse clima de inestabilidade não é bom. Pela proposta que está sendo discutida em La Paz, propriedades de estrangeiros que estiverem do lado boliviano, a menos de 50 quilômetros da fronteira, vão ser desapropriadas, como já determina a Constituição. Em qualquer parte do território, fazendas em produção